Agora sim, por favor, digitem seus respectivos e-mails. Muito bem. Vão aí digitando os e-mails. Tá chegando agora, bom dia. Aproveita, já digita os seus e-mails, já digitem os e-mails. Tô bem. E-mails sendo digitados. Ok, se alguém não digitou, por favor, digite, não se deixe para depois. Bom, vamos lá. Então, deixe-me ir para a minha tela. Deixa eu ver se chega mais alguém. Quem chegou agora, por favor, digita seu e-mail. E aí vamos nós. Vou lá compartilhar. Ok. Bom dia, meus queridos, queridas. Bom dia a todos, a todas, a todos. Olha só, o esquema de sempre, né? Como você está cansado de saber, você digita aí qualquer dúvida. Não, sua dúvida é sempre muito bem-vinda. Deixe-me voltar aqui para permitir. Ok. Sua dúvida é sempre muito bem-vinda. É fundamental. Hoje, mais do que nunca, a obra aqui ao lado está com barulho gigantesco. Então, se você não me ouvir, você, por favor, manda uma mensagem para eu repetir, para eu falar mais alto, coisa do gênero. E vamos lá. Atrito. Começamos a falar de atrito. Começamos a falar de atrito. Eita. Primeiro deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp. Pronto. Agora vamos de verdade. Começamos a... Quer dizer, nem começamos, né? Começamos sim. Começamos um pedacinho só sobre atrito semana passada. Vamos aqui. Estamos, então, ainda na apostila 3. Ainda, tranquilo, sem pressa. Vamos de página 63, aulas 22 e 23. Programa de voo hoje é atrito. Dependendo de como andar, a gente introduz a próxima aula. Senão, ficamos no atrito, sem pressa, tá certo? Vamos juntos aqui. Lembrando sempre que sua pergunta é sempre muito bem-vinda. Bom, olha só. Nós falamos que quando eu tenho dois corpos, um em contato com o outro, por conta das rugosidades, eu vou ter o tal do atrito. Na verdade, para ter atrito, eu preciso ter uma normal, eu preciso ter contato. E por isso, então, eu tenho uma normal e tenho um atrito.
Para ter o atrito, eu preciso ter contato e escorregamento. Um corpo tem que estar escorregando, deslizando em relação ao outro. Tem que estar escorregando ou ter tendência de escorregar. O que nós falamos semana passada, deixa eu retomar lá, foi isso aqui. Opa, foi. Ele está puxando a caixa não sai do lugar, ela não sai do lugar porque ele está fazendo uma certa força que não foi suficiente. Ao ir aumentando a força, chega o momento que a caixa entra em movimento. O que estava impedindo, então, era o tal do atrito. O que eu tinha que vencer era o tal do atrito. Bom, desenhamos as forças aqui, falamos, contato ou compressão é o resultado do atrito e da normal. E aí, para explicar o atrito, nós falamos, vamos olhar aqui, eu tenho um bloco, tenho o chão, vou pegar aqui e aumentar isso aqui gigantescamente. Vou enxergar muito maior. Ao ampliar muito a imagem, eu tenho espaços vazios mesmo nos sólidos. E aí eu tenho aqui, o cinza é o bloco, né, o laranja é o chão. E aqui, o que acontece? Por que tem um atrito? Porque tem as rugosidades, sim, mas mais do que isso. Na verdade, porque tudo é formado por átomos, então o meu bloco é formado por átomos. E esses átomos estão ligados numa ligação química. O meu chão também é formado por átomos, também estão ligados numa ligação química. O que significa que este ponto aqui pega uma parte do chão e uma parte do bloco. O bloco tem átomos, o chão tem átomos. Então, quer dizer que quando eu coloco um bloco em cima do chão, o meu tênis em cima do chão, o que acontece? As partículas, os átomos do meu tênis, no caso aqui do bloco, e do chão, se ligam quimicamente. Só o fato de eu encostar e pressionar, então eu preciso ter uma normal, não basta estar encostado, tem que estar pressionando, aparece uma força, aparecem ligações químicas. Os átomos de um se ligam ao do outro. Isso chama-se microsolda. Por que ele puxou e não saía do lugar? Porque para sair do lugar tem que ser uma força que rompa essas ligações. E aí, ou seja, por isso o tal do atrito. Bom, vamos mais. É a chamada microsolda. A região que tem as duas é a chamada, os dois corpos, então o átomo dos dois, é a chamada microsolda. Vamos aproveitar aqui. Então, na verdade, o que acontece? Ele está puxando com uma tração, aqui tem um atrito, lembrando que a toda ação tem uma reação. Então, se tem atrito do chão no bloco, tem atrito do bloco no chão. Bom, falamos um pouco disso na semana passada, fechamos a aula falando muito rapidamente disso. O que eu estou dizendo eu tenho um corpo, vou puxar esse corpo. O fato de ter um corpo em contato com o outro e tentativa de deslizamento, de escorregamento, ou está escorregando, deslizando, aparece uma força de atrito. Se entre essas duas superfícies eu tiver óleo, tiver água, por que quando está lavando lá, coloca a plaquinha, cuidado? Quando tem água na pista, cuidado. Quando tem água no chão, acabou de passar alguma cera, cuidado, plaquinha de cuidado. Por quê? Porque aí fica algo impedindo a ligação química entre esse e esse. E o atrito é muito menor. Então vamos lá, vamos tentar entender melhor esse atrito que ainda não ficou claro. Bom, primeiro eu vou toda vez que envolve força, eu tenho que pensar assim, estou fazendo exercício de força e atrito é uma força? Toda vez que a resultante das forças for zero, o corpo está a repouso, está MRU. Então, eu estou fazendo o exercício, ele está parado e continuou parado, resultante zero. Ele está em movimento, retilíneo uniforme, resultante das forças é zero. Falou a palavra equilíbrio, resultante é zero. Mas se
ele está acelerando, está freando, que é o que estamos falando. Na sequência, a gente vai falar de curva. Acelerando, freando, fazendo curva, a resultante é diferente de zero. É o meu RMA. Então, toda vez que eu tenho um exercício que envolve força, a minha preocupação é ou a resultante das forças é zero, ou a resultante das forças é diferente de zero. Então, falemos então do atrito. Atrito, nós falamos assim quando apresentamos, é uma força de contato. Para ter atrito tem que estar encostando um corpo no outro, e tem que ter escorregamento, deslizamento, ou quase escorregamento, tendência de escorregamento. O atrito é uma força paralela ao plano contra o escorregamento. Estamos chamando de ação, ok? Olha só, aquele não está escorregando, ou está quase escorregando, ou vai escorregar, a tendência de escorregar para baixo tem um atrito para cima. Então, se ele está escorregando, ou quase escorregando, o atrito é contra o escorregamento. Por favor, cuidado aqui, não é contra o movimento, como alguns estão pensando. É contra o escorregamento, o movimento relativo, e não o movimento em relação a você. Já me explico melhor. Atrito contra o escorregamento. Para ter atrito, tem que ter contato. E escorregando ou tendência de escorregar. Estou chamando de ação, ok? Essa é a fórmula que a gente vai usar, vamos falar dela. Ou FAT, como alguns aprenderam na vida, é a mesma coisa. Direção paralela ao plano, sentido contra o escorregamento, ou contra a tendência de escorregar. Então vamos direto ao que interessa. Vamos lá. Primeiro, atrito não é contra o movimento. Aliás, atrito não é uma coisa ruim. Atrito é uma coisa ruim porque ele atrapalha. Não. Tem muitas coisas importantes na vida que... Bom, isso não importa. Volta aqui. Atrito não é contra o movimento. Pode ser a favor do movimento. Ele é contra o escorregamento. Veja se você me entende. Está aqui o caminhão, aqui eu tenho uma caixa nele. É verdade, Davi. Aqui, deixa eu voltar lá, alguém está pedindo para entrar. Olha só, aqui eu tenho um caminhão e aqui eu tenho uma caixa, um grande caixote dentro do caminhão, que não está preso por nenhuma corda. Mas o caminhão vai levar junto à caixa. Por quê? Quando o caminhão arranca para frente, quando o caminhão vai para frente, eu posso dizer que em relação ao caminhão, a caixa está indo para trás. A tendência da caixa é ir para trás. Se o motorista que está aqui na frente olha, ele vê a tendência da caixa se afastar dele. Bom, se a caixa em relação ao caminhão tende a escorregar para trás, a tendência da caixa é escorregar para trás. Se tem atrito, o que vai acontecer? Ao esse cara arrancar para frente, a tendência da caixa é para trás. Para impedir isso, aparece um atrito para frente. Olha só, vamos voltar. A caixa escorrega, tem uma tendência de escorregar para trás. Então, o atrito é para frente. E aí a caixa vai junto com o caminhão. Não, Gabriel, olha só. Já falo da inércia, mas na verdade não, é o contrário. Se eu entendi a sua pergunta, Gabriel, é o contrário. A minha caixa, a tendência dela é ficar parada. Isso é parte da inércia da história. Ela está parada, a tendência dela é continuar parada. Quando o caminhão arranca, o que acontece? Aí a tendência dela é em relação ao caminhão, não em relação a mim, mas em relação ao caminhão, ir para trás.
Por isso que aparece um atrito para frente. Ou seja, o atrito tem a ver com o escorregamento ou a tendência dele escorregar. Tudo bem? Agora não é mais resultante zero, agora ele acelerou. Tudo bem? Então, eu vou falar, dar exemplos já com a primeira e com a segunda lei, mas assim, se ele está parado, a tendência dele é continuar parado, ok. Mas se ele receber uma certa força maior do que essa tendência, ele vai entrar em movimento. Então, assim, neste exemplo, por favor, percebam, ó, a tendência dele é escorregar para trás em relação ao caminhão, não em relação a gente. Então, aparece uma força nele contra ele escorregar para trás no caminhão, uma força para frente. Por isso que ele vai junto com o caminhão. Perceba que o atrito aqui é a favor do movimento, é quem está levando a caixa junto com o caminhão. Ó, ele é contra o escorregamento, não contra o movimento. Aliás, é graças ao atrito que a gente consegue andar. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Posso pensar de outro jeito. O meu pé escorrega para trás quando estou andando, por isso eu tenho um atrito para frente. Lembrando que toda ação tem uma reação. Se o chão faz um atrito em mim, eu faço um atrito no chão. Então, a força que me faz andar para frente é um atrito. Atrito não é contra o movimento, ele é contra o escorregamento. Falem comigo, por favor, dúvidas? Tudo bem aqui? Está claro isso? Tudo bem? Gabriel, já retoma essa parte da inércia, tá? Queridos, tudo bem que o atrito é a favor do movimento ou contra o movimento, depende da situação. O que ele é contra? O escorregamento. A questão 1 da nossa apostila é exatamente a questão do Enem. O Enem adora forças de atrito, forças dissipativas, de resistência, atrito, resistência do ar, adora isso. Né? Por isso nós vamos falar um pouquinho mais do que está na apostila, inclusive. Na verdade, Mateus diz, é possível duas forças de atrito atuarem sobre o mesmo corpo? Na verdade, é como se fossem várias forcinhas de atrito, várias, em que tem a ver com as forças tem a ver com ele estar em contato, correto? Então, bom, duas coisas. No pé dele, é como se tivessem várias forcinhas de atrito, que eu vou colocar uma só. Ok? Então, quando eu falo a força de atrito, na verdade é resultado de todas as ligações químicas que tem aqui. Agora, eu posso ter num corpo, por exemplo, num carro, um atrito para frente nas rodas da frente, um atrito para trás nas rodas de trás? Sim, posso. Se for tração dianteira, o outro se ele for tração dianteira, a roda da frente empurra o chão empurra a roda da frente. As rodas de trás só são arrastadas. Tudo bem? Agora, um corpo só, considerando ele maciço todo, não, aí vai ser um atrito só. Tudo bem, Matheus? Queridos, tá claro que o atrito não é contra, tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é contra o movimento, ele é contra o escorregamento. Ó, o movimento do pé em relação ao plano, ao chão. Exercício 1, direto nele. Exercício 1, página 64, diz assim, Enem, uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Tanto se estiver completamente molhado, é difícil a gente se mover. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento, perpendicular 90 graus, né? B, paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. D, horizontal e no mesmo sentido. E E, vertical para cima. Quero saber o que você colocaria aí, que alternativa. Digita para mim, por favor. Richard, não está certo. Porque, olha só,
ele pode ser contra a força, pode não ter a outra, pode não ter a força, né? Pode ser, por exemplo, eu entendo na situação que eu já vou mostrar, que é a situação clássica, ele está puxando para um lado, o atrito é para o outro. Tá, por quê? Porque aí ele vai escorregar para o lado que ele está puxando, por isso que ele é para o outro. O que determina para onde é a força de atrito não é a força que está puxando, ok? Porque posso ter uma outra força puxando para o outro lado, posso nem ter a força puxando, pode ser só o pé dele empurrando o chão mesmo. Tá? Cuidado. O que determina para onde é o atrito é para onde foi o escorregamento. O pé escorregou para trás, então o atrito é para frente. Ok? Vamos lá, quem mais? Só tem uma alternativa C aqui da Beatriz. Vamos lá, por favor. Qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Beatriz, Mariana, quem mais? André. Ok, Giovana, Davi, Bruna. Bom, todos aqui estão na letra C. Ele empurra o chão, é a situação aqui, né? Ele empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Então, o atrito é paralelo ao plano, a favor do movimento nesse caso, portanto, era a letra C de coração apaixonado. É isso mesmo, letra C. Cuidado com... os esquemas nos ajudam, mas muitas vezes eles reduzem de tal forma que pode nos atrapalhar. O atrito é contra o escorregamento, primeira coisa. Então, toda vez que você pensar assim, você pense, pode estar a favor ou contra o movimento. É isso que quer dizer minha frase. O que é contra o escorregamento? Contra o movimento relativo, de um corpo em relação ao outro, meu pé em relação ao chão, e não em relação a quem está vendo tudo. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui alguém empurrando. Como ele vai deslizar ou tende a deslizar para a direita, vai ter um atrito para a esquerda. Por favor, perceba, deixa eu voltar aqui. Perceba, Richard, que aqui o atrito está tendo sentido contrário à força que eu estou fazendo, ok? Mas naquela situação não era assim. Então, sempre... Por que ele está contra? Porque ao fazer essa força aqui, a tendência do meu corpo é ir para frente. Como o atrito é contra o escorregamento, se a tendência do bloco é escorregar para frente, então o atrito vai ser para trás. Ok? Estamos juntos? Bom, então vamos lá, tentando juntar aqui as coisas. Ele tem um limite que ele consegue aguentar parado. Então, vamos supor que o máximo que esse cara aguenta parado é 3 newtons. Vou chamar esse máximo que ele aguenta parado de atrito estático máximo, que, dependendo de que material você estudou na vida, você pode ter aprendido como atrito de destaque. É a mesma coisa. Atrito estático máximo é o máximo que ele aguenta parado. Então, tente entender a lógica. Eu faço 1 de força, mas para romper aquelas ligações químicas, ele tem que ser maior que 3. 3 é o quanto ele aguenta parado. O quanto ele aguenta sem romper todas aquelas ligações. Bom, fiz 1, ele aguenta 3, ele não vai entrar em movimento. Se eu fiz 1, ele aguenta 3, ele não entrou em movimento, então ele está parado. Se ele está parado, em repouso, a resultante tem que ser 0. Se a resultante tem que ser 0, o atrito, então, aqui vale 1. Voltando um pouquinho lá atrás, então, aqui está usando a lei da inércia. Toda vez que eu estou em repouso, a resultante é 0. Verdade. Se eu estou em repouso e continuo em repouso, a resultante das forças tem que ser 0. Fiz 1. Ele aguenta 3. Não foi suficiente para colocá-lo em movimento. Então, tome um cuidado. O atrito estático máximo não é o valor do atrito dele. É o valor do atrito da hora, é o máximo de atrito, máximo de força que ele aguenta para entrar em movimento.
vai só ser o valor da força de atrito quando ele falar que ele quer, quando está na iminência de entrar em movimento, ou seja, está no limite. O atrito estático máximo é esse limite. Então, ele aguenta 1, ele aguenta 3, perdão, eu fiz 1, ele não entrou em movimento. Então, o atrito é 1. Por quê? Por conta da primeira lei lá da inércia. Se eu estou em repouso, a resultante tem que ser 0. Puxou com 1, então ali é 1. Mas eu vou aumentar essa força para 2. Ao aumentar essa força para 2, eu ainda não rompi os 3 newtons. Ainda não atinge, não é maior que o atrito estático máximo. Então, o que acontece nesse meu exemplo? Se eu fiz 2, agora o atrito, atenção, vira 2. Mas por que vira 2? Porque se eu estou parado, a resultante tem que ser 0. Era 1, então ficou 1 de atrito. 2 agora, então vai ser 2 de atrito. Porque a resultante é 0 quando eu estou em repouso. Então, o atrito vale o mesmo valor do que eu estou puxando se ele estiver em repouso e continuar em repouso. Por quê? Porque a resultante é 0. Mas se eu fizer 3, prof, ele entra em movimento? Não, ele aguenta 3. Aí então o atrito vai ser 3. Esse atrito agora coincidiu, ele está no limite, está quase entrando em movimento. Se eu fizer 3,01, ele entra em movimento. Se eu fizer 3,1, ele entra em movimento. Vou fazer 4 para ficar mais claro. Ao fazer 4, olha o que acontece. Ele rompe esse limite. Aí ele entra em movimento. Só que agora o atrito é um outro atrito, o atrito do movimento. Chama-se atrito cinético ou dinâmico. Prof, como é que eu faço para saber quanto é esse atrito cinético? Tem uma formulinha para ele. É μ cinético vezes a normal. Que é μ, coeficiente de atrito. É um númerozinho que representa as superfícies envolvidas. É tênis e chão, é sapato e... Bom, e estrada, tá certo? Asfalto, eu ia falar. Bom, o que eu estou dizendo para você é, dependendo dos materiais envolvidos, eu vou ter um μ, que chama coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, porque ele está em movimento, vezes a normal. Neste exemplo, não é sempre, neste que eu estou te dando, o peso e a normal vão ter o mesmo valor, estão descancelando, mas não será sempre assim. E como é que eu sei o máximo que ele aguentava parado? Tem uma formulinha para ele, chama-se atrito estático máximo, atrito de destaque, é o μ estático, também o númerozinho, vezes a normal. O atrito estático, em geral, é maior que o atrito cinético. Em geral, o μ estático é maior que o μ cinético. Então, deixa eu ver se eu entendi. Repete aí, prof. Vou repetir fazendo um gráfico. Eu fiz um de força. Ele não saiu, no meu exemplo de atrito estático máximo 3, ele não saiu, ele não entrou em movimento. Então, se eu fiz 1, o atrito é 1. Fiz 2, ele não entrou em movimento. Fiz 2, o atrito é 2. Fiz 3, não entrou em movimento, está no limite. O atrito é 3. Aqui está meu gráfico. Esse 3 é o atrito estático máximo no meu exemplo. Fiz 4, o que acontece? Ele entra em movimento. Ao entrar em movimento, agora é um outro atrito, é um chamado atrito cinético, que é menor que o atrito estático máximo. Porque, como ele está em movimento, as ligações químicas são mais difíceis de serem feitas. Então, em geral, é um atrito menor. Perceba que naquela discussão da inércia foi até ele entrar em movimento. Agora ele acelerou. Então, agora eu vou brincar de RMA. Vou brincar de segunda lei. Bom, como calcula mesmo esse atrito cinético, esse atrito estático máximo? Atrito estático máximo é μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Coeficiente de atrito cinético é μ cinético vezes a normal. São dois numerozinhos que ele vai me dar condições de calcular. Adimensionais, né? Eles não têm unidade. N 99%, Gabriel.
99% das vezes, o Mi estático é maior que o Mi cinético. Mais do que isso, alguns vestibulares, boa parte deles assume isso como uma certeza. A UFO, por exemplo, mesmo numa Unicamp, já caiu partindo do princípio que é maior. Então, assim, 99,9% das vezes, Mi estático maior que Mi cinético. Por isso que o gráfico é desse jeito, ó. Ele vai aumentando, 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 chegou no estático máximo, aí o que acontece? Cai, porque o atrito cinético é menor que o atrito estático máximo, porque o atrito cinético, o Mi cinético é menor que o Mi estático. Só tome um cuidado, o atrito cinético é menor que o atrito estático máximo, não que o atrito, né? Porque o atrito, depende, se ele não entrou em movimento, se eu estou fazendo 1, a força é 1. Se eu estou fazendo 2, o atrito é 2 e assim por diante. Legal, muito bem. Ótimo. Vamos. Bom, eu queria, antes de eu ir fazer exercício, queria ver se temos dúvidas aqui. Falem comigo, por favor. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Ok. Tudo certo, tranquilo. Ok. Se não temos perguntas, vamos lá para o exercício 2. Porque é assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer vou trabalhar com ou resultante zero ou resultante diferente de zero. E se for diferente de zero, é brincar de RMA. Se ele está parado e recebeu uma força, eu preciso saber se ele entrou em movimento ou não. Então, aí eu preciso descobrir se ele entrou em movimento ou não. E como que eu faço isso? Acho o atrito estático máximo, vejo se a força que eu estou fazendo é maior ou não. Se não for maior, o atrito vale o mesmo valor que eu estou fazendo. Se a força que estou fazendo é maior que o atrito estático máximo, aí então o atrito cinético é o Mi vezes normal. Bom, dito isso, exercício 2 diz assim: o estudante recentemente tirou sua carta e ainda não está familiarizado com os procedimentos normais de quem dirige o veículo. Esquece de observar os marcadores do pneu e fica sem combustível. Do painel, prof, não pneu. Ok? Como se mostra a apenas 20 metros de um posto de abastecimento, nossa, está difícil, né? Como se encontra a apenas 20 metros de um posto de abastecimento, decide empurrar o seu carro até lá. Ele inicialmente trava o volante para que siga apenas em linha reta e põe a empurrá-lo conforme observado na imagem. Como as rodas podem girar, o atrito aplicado pelo pavimento não é tão intenso se comparado à situação que elas estivessem travadas e fossem arrastadas. Sabe-se que, nesse caso, o coeficiente de atrito entre o pneu e o pavimento vale 0,03. A massa do veículo é de 800 quilos. O rapaz, por sua vez, tem uma massa de 60 quilos. E ele consegue fazer uma força de... em vez de falar o valor da força, ele falou para mim que é 1,5 vezes o peso dele. Nessas condições, conclui-se que veículo sai do lugar, não sai do lugar. Bom, vamos direto, vamos ao que está aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o Mi cinético 0,03. Eu tenho aqui... Quando ele não falar se é cinético ou dinâmico ou estático, é porque é o mesmo Mi, tudo bem? Bom, ele está fazendo uma força de 8.000 newtons. Normalmente eu vou ter um atrito cinético e estático, mas é muito comum também exercício em que ele dá um Mi só, que vai servir tanto para o cinético como para o estático, tá bem? Bom, não, isso é coisa de vestibular apenas, né? Na vida real eles são diferentes. Ele fala para mim que a força que ele está fazendo, a massa da pessoa 60 quilos,
peso 600 newtons. E que a força que ele faz é 1,5 vezes o peso dele. Portanto, a força que ele faz é de 900 newtons. Em vez de falar logo 900, ele deu uma enroladinha para tentar atrapalhar. Mas tudo bem. Ele está fazendo uma força de 900 newtons. Tem um atrito. Ah, o peso vale 8.000 newtons. Por que mesmo? Sempre peso é mg. Se a massa do carro é 800 vezes 10, 8.000. Bom, peso, como que vai acontecer na horizontal? Na vertical cancela. Se o peso é 8.000, a normal também é 8.000. Nem sempre peso e normal vale a mesma coisa, né? Nesse caso vale. A resultante vai ser na horizontal, então na vertical está se cancelando. Se o peso é 8.000, a normal é 8.000. Significa que dá para calcular o atrito. É μ vezes normal. 8.000 vezes 0,03. Vai dar 240. Eu, na verdade, tinha me antecipado, né? Porque, como ele chamou só de um atrito, então podia ser o estático ou o cinético, né? Mas dá 240. 240 é muito menor que o 900. Ele vai estar em movimento, então. Significa que aqui é um atrito cinético e não estático. Bom, isso não complica, prof. Não complico. Eu fiz uma força de 900, ele fez uma força de 900 e tem um atrito de 240. Está escorregando o carro para um lado, então o atrito é para o outro lado. Escorrega para o lado que o cara empurra, o atrito é contra. Bom, resultante, então, aqui não é zero. Então, vou brincar de RMA. Posso brincar também, a resultante também é quem? A normal e o peso cancelam, tem 900 para um lado, 240 para o outro. Então, o resultante também é 900 menos 240. É a força F menos o atrito. Igual a massa, vezes a aceleração. No lugar da resultante, esse menos esse. A massa é a massa do carro, vezes a aceleração. 900 menos 240, massa 800, vezes A. Passo 800 dividindo, vai dar aproximadamente 0,9. A pessoa vai conseguir mover o carro que apresentará uma aceleração de aproximadamente 0,9 metros por segundo ao quadrado. Letra C de coragem. Então, deixa eu entender. Ele deu F, disfarçado, mas deu. Eu achei o atrito. O F menos o atrito é a resultante. RMA, achei o A. É isso que nós fizemos. Se ele tivesse ficado parado e não entrasse em movimento, a força F seria igual ao atrito. Aí a resultante seria zero. Prof, no caso, se o dinâmico fosse diferente do estático, depois que entrasse em movimento, eu teria que considerar a força contrária com outro valor diferente. Se o estático fosse diferente do... Vamos supor aqui, para ficar mais claro, vamos supor que o atrito estático aqui, coeficiente de atrito estático, fosse 0,04. Vamos supor isto. Se é 0,04, então vai ser, vamos fazer juntos, 0,04 vezes 8.000. 320. O que eu estou dizendo aqui é assim, se ele suponha, não foi o caso, hoje em dia normalmente não são iguais, mas ele deu um só. Se for 0,04 estático, eu calculava. Dava 320. Aí eu olhava para a força que ele está fazendo, 900. 900 é maior que 320? É. Então ele entrou em movimento. Se ele entrou em movimento, agora eu calculo atrito cinético para colocar aqui. Tudo bem? O atrito estático máximo só serve para eu saber se ele vai entrar em movimento, se ele está parado e eu empurrei, se ele vai entrar em movimento ou não. Só para isso que ele serve.
ou se ele perguntar para mim qual é o atrito na iminência de entrar em movimento. Tudo bem, Gabriel? Ficou claro? Legal, muito bom. Bom, tem exercícios bastante complicados, assim como tem os mais tranquilos, obviamente. Vamos lá, então. Vamos, antes de... Queria tirar mais do que está aí, tá bem? Essa era o que estava aí na apostila, mas vamos tirar mais coisas do que... Bom, primeiro, como sempre, você tem lá, tem aí no plural, o resumo dessa aula em PowerPoint e tem também uma lista de exercícios. Aliás, semana passada, alguém me dava um toque de que o de atrito, que eu tinha colocado, na verdade, semana passada, né? Não tinha, só estava o título, não tinha o arquivo. E que alguns técnicos falaram que talvez outros não tivessem, né? Então eu peguei os últimos 4 ou 5 arquivos, não sei se você chegou a ver, 4 ou 5 exercícios sérios, as últimas 5 semanas, e postei num arquivo lá com vários, tudo bem? Além de repostar o de atrito também. Então tem lá no aplicativo, você não, aí no plural, se você não baixou ainda, tem um só de atrito e tem um com atrito mais 3 arquivos dos últimas séries, caso tenha dado algum pau aí para alguém, tá bem? Bom, dito isso, aqui então deu letra C de coragem, de cereja do bolo de chocolate light, mas vamos lá. Aqui ele está freando. Agora ele vai colocar pista está molhada, então ele vai mais longe. Significa que o atrito foi menor. Se ele botar óleo, como ele está dizendo ali, ó, a situação vai ser bem pior. Bom, então, queria ver com você algumas perguntas. Aí preciso de sua ajuda. O exercício 2 da lista, peguei alguns da lista. Uma caixa inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal, e plano é puxada por um operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo que há atrito entre a caixa e a superfície, que a rugosidade entre as áreas de contato é sempre a mesma, a força de atrito no decorrer do tempo é descrito qual o gráfico, ou qual que é o mais parecido com o gráfico da força de atrito. Com o passar do tempo, A, B, C, D ou E, fala para mim, digita para mim, por favor. Lucas faz uma pergunta aqui. Em um plano escorregadio, o que vai ser menor é o coeficiente de atrito, certo? Certo. Por que o coeficiente de atrito é menor? Porque vai ter menos contato entre as duas superfícies. Então, por exemplo, se tem óleo na pista, entre o asfalto e o pneu do carro, eu tenho óleo. Então, a ligação química entre esses dois fica mais difícil de ser feita. Ok. Bom, deixa eu ver as alternativas aqui. B, B, A, B, B. Bom, como é que é a historinha? Ele está parado, e aí eu puxo. E aí, o que vai acontecer mesmo? Qual é a historinha que a gente contou? Conforme eu vou puxando, vou aumentando a força que eu estou fazendo, vai aumentando a força de atrito também. E ele não sai do lugar, até que chega no pico, atrito estático máximo. Na hora que chega neste pico, aí ele entra em movimento, e aí a força de atrito cai. Alternativa B de bombom. Tudo bem? Tá claro? Ó, perceba que aqui ele fez um tracejado. Às vezes o cara faz reto, faz uma curvinha. Tem várias variações do desenho. Mas, por favor, perceba que é esta figura aqui, ó. Na verdade, leva um tempinho para ele cair, né? Não é automático. Mas é uma expressão, um jeito de eu aproximar. Por que não é a letra A? Vamos ver. Então vamos lá só. Deixa eu voltar no meu exercício.
Eita, foi. Porque ele tem uma. Ele não cai assim, ó. Ele não cai assim. Perceba, ó. Não é que ele chegou no máximo, agora vai diminuindo linearmente. Não, ele dá uma queda e vira. E a segunda coisa, ó, ele fica mais importante, na verdade. Porque às vezes ele até faz o inclinadinho aqui do início. Esta parte não é inclinada, ela é constante, ó. Depois que ele está em movimento, o atrito é constante. O atrito cinético é constante, ele não depende da velocidade que ele está. Tudo bem? Por isso que não pode ser a letra A. Perceba que aqui, depois que ele atingiu o máximo, cai, continua caindo. Significa que aqui, em cada instante, o atrito cinético está diferente. Não, o atrito cinético é sempre o mesmo valor. Legal, muito bem, letra B. Agora, isso aqui você vai encontrar várias variações. Aqui reto, uma linha cheia, aqui uma curvinha, aqui um inclinadinho, tá? Mas sempre em pouco tempo. E aí, para virar rapidamente o paralelo aqui. Ok, perceba, olha esse exercício. Vou ler aqui com você. Um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis da residência, começou empurrando guarda-roupas do seu quarto que tem 200 quilos de massa, 2.000 newtons de peso, TMG. A força que ele empregou em intensidade F, horizontal, paralela à superfície e sobre o qual o guarda-roupa deslizaria, se mostrou insuficiente para deslocar o móvel. O estudante solicitou a ajuda de seu irmão, e desta vez, somando as forças, então aumentou a força, uma outra força igual, foi possível a mudança foi a mudança pretendida. Ele foi aumentando a força, chegou no limite, não conseguiu mais, pediu ajuda, a força continuou aumentando, chegou uma hora que entrou em movimento. Para compreendê-lo, o professor apresentou aos estudantes o gráfico abaixo, que relaciona as intensidades da força de atrito com a intensidade da força aplicada. Com base nas informações, o gráfico vivido pelos irmãos, é correto afirmar que, vamos lá, a força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa, porque foi superior ao máximo da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão. Foi maior, ele entrou em movimento, porque foi maior, porque a força que ele fez foi maior que o atrito estático máximo. É isso que ele está falando aqui nessa questão. Tudo bem? Estamos juntos? Bom. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ó. Vamos avançar aqui. Só mais uma. Um pouquinho diferente essa. Na série Batman e Robin, 66 e 68, que repetiu muitos anos no Brasil aqui. Década de 80 passava esta série. Além da música de abertura que marcou a época, havia uma cena muito comum. Batman e Robin escalando uma parede por uma corda. A tecnologia, o efeito especial da época, né? Era só a câmera deitada, né? Para dar a impressão que não dava impressão nenhuma, mas ok, cada época com a sua tecnologia que é possível usar. Para conseguir andar subindo na vertical, imaginando que fosse verdade, então, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas caminhavam na parede, contando também com atrito estático. Suponha que Batman, escalando uma parede, nessas condições, em linha reta, com velocidade constante, massa 90 quilos. Mas o módulo da tração na corda que ele está segurando é de 750 newtons. Qual o módulo do atrito entre os seus pés e a parede? Bom, preciso desenhar as forças. Envolve força, desenha a força. Ele faz uma força na parede, eles fazem, a parede faz uma força neles. Ele tem uma força, ele tem um peso,
e tem uma tração. Só que a tração é menor que o peso. Como é que ele não cai? Ah, porque tem atrito. E para onde o atrito? O atrito é sempre contra o escorregamento. Nesta posição que eles estão, a tendência é escorregar para onde? Para baixo. Então o atrito vai ser para cima. Perceba que aqui o atrito, por exemplo, está a favor da força que está puxando, né? Toma cuidado. Então o atrito é para cima. Ele paradinho é assim. Ele em movimento é cinético. Qual é o modo da força de atrito? Estático. Então aqui não é cinético, aqui é estático. Vamos corrigir. Aqui é um atrito estático, ele disse. Bom, e aí ele me perguntou qual é, se eu estou em repouso ou em MRU, a resultante tem que ser zero. Se a resultante é zero, 900 para baixo, 750 para cima, quanto que tem que ser o atrito? Bom, vai ser 900 menos 750. Porque a resultante tem que ser zero. 150 com 750 dá 900. Cancela esse 900, resultante zero. Por isso, era a letra C de cereja do bolo de chocolate. Ok? Tranquilos? Bom. Espero. Fala, Davi. Falem comigo. Sim. Matheus, assim como cai exercício de cinemática pura no vestibular, caem exercícios de dinâmica. Cai exercícios envolvendo forças e, inclusive, envolvendo a parte, misturando as forças com a parte de movimento, a parte da cinemática escalar. É bastante comum, tá? Então, na verdade, a minha grande discussão, por isso que pegou um exercício, envolve força, a minha grande preocupação é ou a resultante é zero ou não é zero. Nesse caso é zero. Ah, se é zero, então a resultante tem que dar zero. Então 900 para cá, 700 para lá, aqui eu vou achar o atrito. Tudo bem? Ele poderia, sei lá, estar acelerando para cima, e aí com a aceleração me dá tempo e perguntar a velocidade final, poderia também. Alguém fala comigo? Meu som está muito baixo. Acho que foi. Tudo bem, gente? Dúvidas? Alguém queira falar comigo? Não? Bom, legal, vamos nessa. Bom, meus queridos, olha só, queridas. Vamos aproveitar um pouco esse exercício aqui, por exemplo. Na verdade, vou, por conta do tempo, vou para um mais puxado. Este aqui. Esse exercício, antes de... Ainda preciso falar de como funciona o freio, né? Ou o atrito do freio. De acordo com a figura,
A seguir, uma força de intensidade de 20 newtons é aplicada sobre um bloco de massa 4 kg. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície μ cinético, 0,3. A velocidade inicial do bloco, 1. Tem duas possibilidades. Um exercício em que ele está parado, eu faço uma força, e aí ele pode ou não entrar em movimento. Aí eu preciso saber o atrito estático máximo para saber se ele vai entrar em movimento ou não. Ok? Às vezes ele já está em movimento, como nesse caso. Velocidade 1, ó, velocidade do início 1, ele já está em movimento. Se ele está em movimento, que atrito estamos falando? É o cinético. Aí não tem estático. Ele já está em movimento. Tudo bem? Estamos juntos? Bom, eu estou fazendo uma força de 20, esse cara está com uma velocidade inicial de 1, o coeficiente de atrito cinético é 3, e a pergunta, ele faz várias afirmações. A resultante que atua no bloco é D, a força de atrito é D, a aceleração vai ser quanto, a velocidade... Olha, o exercício com muitas perguntas, misturando muita coisa. Se caem exercícios separadinhos como aqueles, também cai o mais pesadão. Então vamos a ele. Vamos devagar aqui e eu preciso que você vá me dando os oks aqui. Ó, então deixa eu entender. Eu tenho uma massa de 4 quilos que tem uma velocidade inicial de 1 e que vai chegar numa velocidade que eu não sei qual é. Bom, vim aqui e desenhei as forças. Tem uma força F, tem uma normal, tem um peso e tem um atrito. A força F que está empurrando ele, 20 newtons. Eu sempre prefiro desenhar a força a partir do meio do corpo, 20 newtons. Peso, 40 newtons. Por que o peso é 40? Se a massa é 4, peso 40, PMG. Como ele está andando na horizontal, quer dizer que na vertical vai cancelar, que a normal também vai valer 40. Vou calcular o atrito. Atrito é μ vezes normal. Atrito cinético, por que é cinético? Porque ele já está em movimento. É μ cinético, ele deu para mim 0,3 vezes a normal, 40, o mesmo valor do peso nesse caso. Tchuc-tchuc, 12. Acabei de descobrir o atrito cinético. Vamos devagar para não te perder aqui agora no caminho. Tem muitas informações, muitas, ok. Fui lá e desenhei as forças. Eu sei que a força F é 20, eu sei que o peso é 40, aí falar, então nesse caso a normal também é 40, vou achar o atrito. μ vezes normal, tem a normal, tem o μ, achei o atrito. Beleza. Agora eu vou achar a resultante. Esse 40 cancela com esse, sobrou 20 para a direita, 12 para a esquerda. Quem vai ser o atrito? Quem vai ser a resultante? O F menos o atrito. O 20 menos o 12. 20 menos 12 vai dar 8 newtons. Achei a resultante, 8 newtons. Já sei que a primeira afirmação dele é falsa, então. Mas vamos devagar. Ele me deu as forças, menos o atrito, mas ele me deu condições de calcular. Aí eu fui achar a resultante. Normal e peso cancelam. A resultante é 20 menos 12. O F menos o atrito deu 8. Ele está em movimento. Por isso que não tem aqui o atrito estático. Ele já estava em movimento. Primeira afirmação, a força resultante que atua sobre o bloco é 16, falso, é 8. Segunda afirmação, a intensidade da força de atrito é 12. Opa, é 12, verdade. A aceleração do bloco é 2. Como é que acha a aceleração? Vários jeitos. Um deles, eu tenho a resultante, não tenho? Eu tenho a massa, não tenho? RMA. Prof, por que a resultante aqui não é 0? Porque ele não está nem parado, nem MRU. Ele está sendo puxado, está acelerando, e ele quer saber essa aceleração. A resultante deu 8, a massa é 4, eu acho a aceleração. Passa dividindo, dá 2. Opa, verdade, hein? Achei
Muitas informações, né? Eu preciso ir acompanhando para não me perder. A aceleração foi 2. E por último, ou quase último, após percorrer 12 metros, a velocidade dele, do bloco, vai ser 7. E agora? Eu tenho deslocamento, tenho aceleração, tenho velocidade do início e quero velocidade do fim para saber se é verdade o que ele falou. Ah, não tem tempo? Vamos de Torricelli. Vieram 2, voltaram 2, mas 2 ainda deixam saudades no meu próprio coração. O V0 é 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o deslocamento, que é 12. Aqui vai dar 4, vai dar 48, com 49, raiz de 49 é 7. Então, eu descobri que a velocidade é 7. Foi o que ele falou? Foi. Verdade verdadeira. Até porque, senão não seria verdade. Bom, queria ouvi-los. Agora, percebe? O exercício que misturou tudo. Desde o início do ano, quase, até o que vimos até aqui. Por favor, dúvidas, falem comigo. Não vale a dúvida que horas acaba. Vai. Preciso de você. Estou me sentindo só. Ih, travou. Completamente só. Pronto, voltou. Então tá. Esse é talvez o mais difícil aí, né? Esse talvez seja o mais difícil. Perguntas? Bom, bacana aqui, antes que eu me esqueça de dar o recado. A última afirmação, Lucas, que eu não fiz, que está em branco, ou a anterior, ou essa última que eu fiz aqui? Ah, tá, não, vou fazer, Lucas. É que assim, exatamente, ele vai mudar a situação, por isso que eu dei uma parada, tá? Ele vai mudar a situação. Ele fala assim, tá legal, beleza, tá muito bom, mas última afirmação, após percorrer 12 metros, quando retirada a força de 20, ele falou, tá vendo esse 20? Vai sair daqui, não tem mais. Ops, não tem mais o 20? Não, não tem. Quando ele chegou nessa situação dos 7 metros por segundo, ele tirou 20. Normal e peso cancelam, continua tendo atrito, só que agora só tem... A resultante vai ser o atrito. Esse cancela com esse, a resultante vai ser o atrito. Se a resultante vai ser atrito, olha o que vai acontecer com ele, ele vai parar. Ele diz isso para mim, vai parar. E a pergunta, a afirmação dele, que eu preciso saber se é verdade, ele vai percorrer 10? Deixa eu voltar um pouquinho. A situação antes de retirar a qual ele tinha percorrido 12 metros, com uma velocidade, e chegou numa velocidade de 7 metros por segundo. Agora ele fala, após esses 12 metros, ou seja, quando eu estou com essa velocidade de 7 metros por segundo, eu tiro a força F. Agora começa um outro exercício. Em que, qual é a velocidade que ele tem nesse momento? 7 metros por segundo. Vai ser a minha velocidade do início. E no fim, ele vai parar a velocidade 0. Bom, quem é a resultante aqui? É o 12. É o próprio atrito. Ah, resultante MA. Então, resultante é 12. 12 é MA. Acho A. Aqui um detalhe importante. Quando eu faço RMA, o A está em módulo. Aí eu acho A sem sinal. E aí eu ponho ou não o sinal. Põe sinal de menos ou não, depende do que está acontecendo. Como a velocidade é positiva, ele está freando, então a aceleração é negativa. Bom, e agora eu vou para o Torricelli, em que a velocidade do início dele agora é 7, porque foi quando acabou os 12 metros.
por segundo, os 12 metros de distância. Ele tinha 7 metros por segundo. E no final ele vai parar que é zero. Então aqui é zero, aqui é 7 ao quadrado, 2 vezes o A, que é menos 3, eu quero o ΔS. Vai dar 8,2. Ele tinha dito que era 10 metros. Não, ele deslocou 8,2, então é falso. Vocês falam, eu escuto. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações, desesperos, lágrimas? Nenhuma. Nenhuma, só de felicidade, prof. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Tudo bem, queridos? Até que fomos. Bom, se até que fomos, então um exercício mais pesado, bem mais pesado, mistura tudo. Depois, der tempo, eu volto mais numa questão. Não sei se no seu está como no meu celular. Mas o que está fazendo aqui no meu computador é a roda rodando, girando, indo para frente. Talvez seja o meu celular que já está ruim, porque eu estou, ao mesmo tempo que estou no computador, eu estou aqui no celular para ver suas mensagens. No meu está dando um efeito de arrastar só. Não, ela gira e vai para frente. Tá? Por que eu estou falando isso? Para a gente não se confundir aqui. É importante. Então, eu vou descrevendo aqui, se acontecer no celular de alguém, para poder me entender o que está no original. No original, meu carro está indo para frente, então a roda está indo para frente e girando. Tá, mas e o que isso tem a ver? Quando eu faço uma curva, primeiro, duas coisas estranhas, talvez. Quando você faz uma curva, você não está derrapando, né? Você tem uma tendência de deslizar, mas quem faz você fazer a curva é o atrito do pneu com o chão. Só que em relação à curva, o pneu não está escorregando. Ele não está vindo para cá ou para lá, né? Ou seja, eu tenho aqui um atrito. Toda vez que você pensar numa curva, é o atrito que vai fazer papel de resultante centrípeta. Quando eu estou andando de carro, fazendo uma curva que é plana. Agora, o que eu queria fazer com você é assim, ó. Quando eu tenho um pneu indo para frente e girando, cada ponto toca o solo, mas não fica lá no solo arrastado. Ele toca e continua girando o pneu. Quando que é um atrito cinético? Se o mesmo ponto é um atrito estático, apesar dele estar se movendo, cada ponto só toca o solo. Não entendi, prof. Quando você está andando de carro e faz uma curva, ali é um atrito estático. Quando que é um atrito cinético? Nessa situação. Quando trava a roda e arrasta a roda, é um atrito cinético. Porque o mesmo ponto do pneu se move em relação ao chão. O mesmo ponto do pneu, por isso estava falando agora descrevendo para você, aqui não está mais girando. Aqui ele só está sendo arrastado. Travou a roda e aí ele é arrastado. Tem um atrito, sim, lógico que tem. Só que agora é um atrito cinético. Porque o ponto está se movendo, o mesmo ponto do pneu se move em relação ao chão. Bom, falemos aqui sobre quando eu estou freando, se o meu pneu trava, eu vou ter um tal de atrito cinético, porque o mesmo ponto vai escorregar em relação ao chão. Nos freios tradicionais, vamos assim dizer, a roda trava. No ABS,
que o Enem tanto gostou de perguntar ao longo da sua vida, o ABS é exatamente um freio, um sistema de freio que impede que ele trave, antes de ele travar. Vamos lá. Qual é a diferença fundamental? Vai lá, o carro sem ABS, vai frear sem ABS. Olha como ficou o pneu. Agora vamos para com ABS. O pneu simplesmente acaba e você precisa comprar outro. E com ABS não, o pneu praticamente tem o gasto normal. Praticamente o dobro da distância quando se está sem o ABS para quando se está com o ABS. Sem ABS, tudo isso. Com ABS, isto aqui. O sistema de freio com ABS, ele impede que a roda trave. E aí o atrito é estático, e como o atrito estático é maior que o cinético, ele vai conseguir frear mais o carro. O sem ABS, o pneu trava. O mesmo ponto do pneu vai deslizar na pista. Então, atrito cinético. No atrito cinético, o miscinético é menor. Então, o atrito é menor. É mais difícil de parar o carro. Então, ele vai continuar mais um tempo. A diferença fundamental entre atrito estático... queria que você visse mais uma vez a imagem. Repara no sem ABS, o como ele trava e deixa parte do pneu na pista, né? Esquenta tanto que o pneu perde pedaços, deixa o pneu careca, como diz popularmente. Ó, roda travada, ó. E aí, evidentemente, deixou boa parte do pneu na pista. Agora, o que eu quero que você perceba é a roda. Olha o que acontece com a roda. Ó. Ela vai cortando aos poucos. O freio com ABS, ele trava e arrasta. Sem ABS, trava e arrasta. Com ABS, ele vai cortando aos poucos, para impedir que trave. ABS é exatamente anti-travar. Então, no atrito com ABS, ele não trava. É um atrito estático. O Mi é maior, o atrito estático é maior, ele freia mais. Sem ABS, ele trava. Então, é um atrito cinético, porque é o mesmo ponto deslizando. Então, o Mi cinético é menor, o atrito cinético é menor. É mais perigoso de acontecer um acidente. Gráfico do sem ABS. Ele vai, chega no máximo e o que acontece? Trava. Ele foi pisando, ele pisa no freio, aí vai aumentando o atrito, chega uma hora que trava o pneu e aí passa a ser um atrito cinético. E o sem ABS, vamos lá para o sem ABS, perceba que ele vai cortar, ó. Quando ele vai chegar lá no... Desculpa, esse é o sem ABS. Vamos para o com ABS. Quando ele vai chegar lá no máximo, perceba que ele vai cortando, ó, no com ABS. Quando ele vai chegar no máximo, que poderia travar, o que acontece? Corta. Começa de novo. O que acontece? Corta. Começa de novo. Então ele vai cortando e aí impede que trave a roda, como aconteceu no sem ABS. Tudo bem?
Tá claro qual é a diferença entre o outro? Falem comigo, por favor. Bom, eu peguei essa questão Enem 2012, podia ter pego qualquer uma, ok? Caiu isso aqui várias vezes no Enem. Os freios ABS são uma importante medida para a segurança no trânsito, quais funcionam para impedir o travamento das rodas. Quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Tudo que falei. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre o pneu e a pista, a função da pressão, P aplicada no pedal, sem ABS e com ABS. É isso. Exatamente. Muito bem. Alternativa A, de amor da minha vida. De amanhã será um novo dia. Ai, meu Deus. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Eu volto ainda, temos 10 minutinhos aqui, preciso dar recados, mas eu volto ainda para... Bom, deixa eu rapidamente falar aqui, vai. Força de resistência do ar é, de certa forma, entre aspas, um atrito. A diferença é que ele não é contra o escorregamento, ele está sempre contra mesmo, ele é de resistir ao ar mesmo, ele está contra o movimento na força do ar. O único detalhe que eu preciso dizer para você é que a força de resistência do ar pode ser esta fórmula, uma constante vezes a velocidade, pode ser esta fórmula, uma constante vezes a velocidade ao quadrado, pode ser esta fórmula, massa vezes a constante vezes a velocidade ao quadrado, ou pode ser uma outra. Depende de aonde ele está, de qual é a velocidade. Então, você não vai decorar nenhuma dessas fórmulas para a força de resistência do ar. A única coisa que você precisa saber é que a força do ar depende de uma coisa, da velocidade. Se tem velocidade, tem resistência do ar. A não ser que ele diga, despreze. Se não tem velocidade, se está parado, não tem resistência do ar. Você está dentro do carro, janelinha aberta, carro parado, não está ventando, você não sente vento, que é lógico. Mas não está ventando, você sai com o carro, janelinha aberta, você vai sentir vento. Por quê? Você está cortando o ar. A sua sensação tem a ver com a força de resistência do ar. Para ter força de resistência do ar, tem que ter movimento. Ele depende da velocidade. Bom, ele pode estar acelerando, ele pode estar em MRU, bom, vai depender do exercício do que ele está me contando. Belezinha, 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 belezinha. Ok. Bom, meus queridos, olha só, eu preciso combinar com você o seguinte. Simuladão, ok? Simuladão, já falei disso semana passada, mas agora como ele está aí, né? É importante dizer, você tem lá uma questão no simuladão, minha, uma, duas perguntas, que você vai pesquisar. O que eu privilegiei? Privilegiei atualidades por conta do seu vestibular, atualidades, e aí você vai pesquisar. Te dou um texto e faço perguntas. O texto me ajuda numa pergunta, na outra tenho que pesquisar. O ideal é eu pesquisar. Não adianta você colocar do jeito que você encontrou, tem que ser com suas palavras. Qualquer frase digitada em Google já sai de onde saiu. Então a gente precisa que sejam com suas palavras. Tudo bem? Simuladão, tá tranquilo, é só uma boa interpretação de texto e pesquisar sobre o tema. Pesquisou, foi lá, colocou com suas palavras, tá tranquilo, tá beleza. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, dificuldades. Temos uma aqui. É isso mesmo, Lucas. Na força e resistência do ar, o B
depende da área que está em contato, né? Depende da densidade do ar, depende de tudo que você falou, né? Agora, muitas das vezes, tem uma formulinha mais geral, que é CSD ao quadrado, mas também tem, muitas das vezes ela é reduzida a essa, desse jeito aqui. Muitas vezes não, para o meu vestibular ela era reduzida ao B ou ao K, tá bem? Ok, queridos, obrigado, muitíssimo obrigado pela paciência mais uma vez. Valeu, a gente se encontra semana que vem, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço, minha linda. Valeu. Tchau, meu querido. Tchau, tchau. Valeu. Alô, tchau, tchau.